Somos a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Somos a igreja que Cristo edificou. Grandes maravilhas aqui já temos visto. Somos a igreja que Cristo edificou. A paz, amados irmãos. Vamos iniciar o nosso culto de hoje pelo domingo. Um culto que seria de ceia, com uma passagem da Bíblia que está em Apocalipse, capítulo 5, versículo 9 ao 13, que diz assim: E cantavam um novo cântico, dizendo: Digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo e língua e povo e nação. E para o nosso Deus os fizestes reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. E olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos animais, e dos anciãos, e era o número dele milhões de milhões e milhares de milhares, que com grande voz diziam: Digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder e riquezas, e sabedoria e força, e honra e glória, e ações de graças. E ouvi a toda criatura que está no céu e na terra, e debaixo da terra, e que está no mar, e a todas as coisas que neles há dizer: Ao que está sentado sobre o trono, e ao Cordeiro sejam dados ações de graça, e honra, e glória, e poder para todos sempre. Amém? Vamos honrar ao nosso Rei, ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo neste domingo, lembrando do sacrifício dele na cruz do Calvário por nossas vidas. Aqui, como a palavra diz, ele nos fez sacerdotes, né? Cada um de nós prestamos o nosso culto racional para o Senhor, em forma de adoração e agradecimento sempre por tudo que ele tem feito em nossas vidas, principalmente pela graça e a misericórdia da nossa salvação, da nossa redenção, santificação e futura glória, né? Que ele tem preparado, um corpo transformado, uma nova vida, uma nova terra. Ele tem preparado morada para nós. Então vamos glorificar o nome de Jesus nesta noite. Peço que os irmãos orem comigo agora, primeiramente agradecendo por este momento de culto maravilhoso, este momento de relembrarmos o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário por nós, por todo o amor que é incomparável, né? Nós não somos dignos, não éramos, não somos e nunca seremos, mas pela graça do Senhor, pelo sangue de Cristo, fomos justificados. Amém? Oremos. Pai amado, nós queremos te agradecer por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, te agradecer por esta oportunidade de, mesmo à distância, cultuarmos, de honrarmos o teu nome, de glorificarmos o teu nome, de lembrarmos do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. O Senhor está conosco em todos os momentos e nós queremos te agradecer. Primeiramente por tua bondade e misericórdia que se renovam todas as manhãs sobre as nossas vidas, sobre a vida da tua igreja. Senhor, obrigado pelo teu perdão que é derramado sobre as nossas vidas. Não somos merecedores, mas o Senhor nos perdoa de todos os nossos pecados que são diários, que são muitos e infinitos, mas o teu Filho se entregou na cruz do Calvário para nos salvar. Ele que se fez homem, 100% homem, 100% Deus. Ele sofreu tudo que sofreu aqui nesta terra. Sofreu na cruz do Calvário para nos dar a salvação, nos dar a oportunidade de sermos chamados filhos por adoção, sermos povo teu, termos herança eterna. E nós queremos te agradecer, Senhor, porque nós somos dignos, não somos merecedores. E o Senhor nos deu essa honra. E nós queremos te glorificar nesta noite, te honrar, ouvir a tua palavra que nos traz santificação e transformação a cada dia para poder honrar e glorificar o teu nome com as nossas vidas. Fala conosco nesta noite, fala conosco todos os dias das nossas vidas, nos ensina a te amar da forma correta, nos ensina a te obedecer, nos ensina a te querer mais e mais. Ô Senhor, ô Pai, nos ensina, assim como na tua passagem que diz, ô Pai, em Mateus, que o teu reino é como
aquele homem que acha uma pérola preciosa, vai e vende tudo, Senhor. Ô Pai, para comprar aquela pérola. Senhor, que o Senhor seja o nosso tesouro maior, que o Senhor e a tua salvação, que o teu evangelho, que o teu reino, que a tua graça, que o Senhor seja o nosso tesouro mais querido, que nós possamos, ó Pai, vender tudo, ignorar tudo aqui nessa terra, Senhor, para, ó Deus, dar a honra que o Senhor merece em nossas vidas. O Senhor tem que estar em primeiro lugar em nossos corações, em nossa vida. Ó Pai, em nome de Jesus, fala conosco nesta noite, fala com a tua igreja, nos fortifica, nos fortaleça em fé, em sabedoria, Senhor, para te honrar a cada dia mais. Em nome de Jesus, amém. Eu já contente estou, tenho Jesus, com alegria vou, tenho Jesus, gozo que o mundo traz, bem cedo se desfaz, tenho perfeita paz, paz em Jesus. Eu posso envelhecer nunca, Jesus. Eu posso empobrecer nunca, Jesus. Tudo me suprirá, sempre me valerá, nada me faltará, tenho Jesus. Vai tudo aqui ficar, menos Jesus. Quando o juiz chegar, é meu Jesus. Bem grato me há de ser, quando meu rei descer, certo ele irá dizer, sou teu Jesus. Existe um rio, Senhor, que flui do teu grande amor, águas que correm do trono, águas que curam, que limpam. Por onde o rio passar, tudo vai transformar, pois leva a vida do próprio Deus. Este rio está neste lugar. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Existe um rio, Senhor, existe um rio que flui do teu grande amor, águas que correm
novo e vivo caminho.
Paz de Deus, todos os irmãos. Grande alegria estar aqui com os irmãos, podendo levar essa palavra, agradecendo aí a vida do irmão Gustavo, que nos convidou para compartilharmos essa mensagem. Estou aqui agradecido pela vida dessa igreja em Carapicuíba, pelo carinho e amor com o qual nós fomos recebidos ali no acampamento em Biúna. Um prazer, um privilégio estar com os irmãos. E agora, mais uma vez, esse privilégio de poder estar sendo convidado a ministrar essa palavra ao coração dos irmãos. Todos vocês que nos veem, que com certeza nos verão pela internet, que estarão assistindo esse vídeo, que essa palavra possa falar com cada um de vocês. Vivemos um tempo difícil, né? Nós aqui, a igreja, toda a humanidade, o planeta todo, e não é diferente no Brasil, não é diferente em São Paulo, principalmente, mesmo nas cidades um pouquinho mais distantes ou nas mais próximas. Hoje nós temos sofrido, amigos, parentes, enfim, todos nós temos de alguma forma sido atingidos aí por essa crise, por essa pandemia. Então, meu abraço, meu carinho, meu respeito a todos que têm passado aí pelas lutas, que nesses momentos estão enfrentando. Que Deus seja com você, consolando o coração, restaurando sua vida e com certeza dando força para caminhar e vencer todas as barreiras que está enfrentando. Meu carinho mesmo a toda essa comunidade que hoje nos ouve, que Deus possa falar profundamente aos nossos corações. Eu gostaria de fazer 2 momentos de orações, né? Um agora, para darmos início a essa palavra que o Senhor tem colocado no meu coração, e um ao término da palavra. Obrigado aos irmãos e receba essa palavra no teu coração. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus te agradeço. Peço, Deus, que o Senhor venha estar conosco. Queremos ser, nas tuas mãos, uma ferramenta capaz, Deus, de poder produzir o trabalhar que o Senhor tem para fazer em cada um dos nossos corações. Eu tenho certeza, Senhor, que a tua palavra ela não volta vazia, mas ela faz aquilo para a qual ela foi enviada. O Senhor tem um projeto, Deus, de frutificar as nossas vidas. E a tua palavra, Senhor Deus, é a maneira como o Senhor usa para tratar a cada um de nós. Muito obrigado, eu agradeço e entrego nas tuas mãos e creio que o Senhor é poderoso para falar poderosamente as nossas vidas em nome de Jesus Cristo. Amém. Queridos, a palavra que Deus tem posto no meu coração nesses dias está lá em 1 Pedro. Tenho lido e tenho meditado nesses 2 livros, 1 e 2 Pedro, as cartas que Pedro escreveu, e tirando todas as discussões teológicas, né, onde ele estava, se estava na Babilônia, se Babilônia era a Babilônia lá da Caldeia, ou se era uma cidade chamada Babilônia, ali nas proximidades de Jerusalém. Mas o que nos importa não é isso. O que importa era que Pedro estava ali entregando uma mensagem. Alguns dizem que Babilônia era Roma, que ele estaria em Roma. Enfim, são muitas as discussões teológicas e nós queremos não adentrar a isso. Eu queria mesmo a mensagem pura e simples que o Senhor trouxe no meu coração, que eu gostaria de repartir com meus queridos neste momento que o Senhor nos dá aqui dessa palavra, ok? Então está lá em 1 Pedro, capítulo 2, verso de 1 a 3. Diz assim: deixando, pois, toda malícia, todo engano e fingimentos, invejas e todas as murmurações, desejai afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional, não falsificado, para que por ele vades crescendo. Versículo 3. Se é que já provastes que o Senhor é benigno. Somente esses 3 versículos. E o que Deus tratou comigo nesses dias é que, muito bem colocada essa palavra do irmão Pedro, embora todos tenham Pedro como um homem rústico, era um pescador, e por isso muitos entendem que Pedro não seria uma pessoa organizada, estudada, no sentido de produzir aí peças literárias, né, livros, mas quando você lê 1 e 2 Pedro é impactante, não só o que ele escreve, mas como ele escreve. O que nos faz entender que Pedro, sim, se tornou um pescador de profissão, mas com certeza veio de um berço bastante estruturado. E há muitas conjecturas a respeito de Pedro. Pedro, segundo estudiosos, ele fazia parte de um grupo chamado Grupo de Zelotes,
que além daqueles grupos religiosos que nós tínhamos ali entre os judeus, né, os fariseus, saduceus, o grupo dos escribas, mas nós tínhamos também os zelotes. Os zelotes eram um grupo de homens que através da guerra mesmo, da batalha, das armas, tentava restaurar a condição de liberdade que Israel não tinha, porque estava ali subjugado e naquele momento pelo poder do Império Romano. Mas se verdade era ou não, né, alguns defendem essa linha de que Pedro seria zelote, mas a verdade é que quando Jesus vai ser preso, ele é o primeiro que saca da sua espada, né? Diz ali o relato bíblico que tentando, cortando inclusive a orelha de um daqueles soldados que estavam para prendê-los. Mas o que nos traz ao coração em relação a isso é que, com toda essa habilidade de escrita de Pedro, eu queria fazer uma proposta de nós estudarmos esses 3 versículos invertendo a maneira como ele escreveu. Embora ela se encaixe perfeitamente, mas eu queria te convidar, nós vemos o 3, o 2 e o 1. E começamos pelo 3 assim: se é que já provaste que o Senhor é benigno. 2. Desejai afetuosamente como meninos, novamente nascidos, o leite racional, não falsificado, para que por ele vá descrescendo. E 1. Deixando, pois, toda malícia, todo engano, e fingimentos, e invejas, e todas as murmurações. Por que essa proposta, meu querido? Essa proposta que Deus colocou no meu coração, você, meu irmão, minha irmã, as famílias que nos ouvem, é uma proposta de nós percebermos como nós estamos diante de Deus. Porque quando nós falamos de Pedro, e é interessante porque Pedro foi uma pessoa que teve uma experiência muito profunda com o Senhor. Ele foi chamado para fazer parte dos apóstolos e durante 3 anos eles foram preparados de uma forma intensa, né? Eles fizeram realmente um curso intensivo de discipulado para que pudessem ser a continuidade do ministério de Jesus Cristo aqui na Terra. E quando chamados, eles foram aprendendo. Pedro veio e desde o princípio, ali nesses 3 anos em que eles andaram com Jesus, ele experimentou, vendo o Senhor entrar na vida dele, trazendo uma paz que ele não conhecia, entrando na sua casa, curando a sua sogra, que estava ali passando por uma enfermidade mortal, e o Senhor veio e a curou. E as experiências foram acontecendo. Pedro se tornou ali um daqueles que estavam sempre ao lado do Senhor Jesus, nunca o deixava. Ele fazia parte do trio Pedro, Tiago e João, que eram os 3 discípulos que mais estiveram com o Senhor nos momentos cruciais do seu ministério aqui na Terra. E Pedro ele vai indo, continua sendo um homem tratado, tanto que nós vamos perceber que ao longo de todo o relato bíblico, quando Jesus fala com ele, em diversos lugares, Jesus vai falar com ele que o diabo pediu para cirandar a vida dele, mas que ele não permitiu, porque ele conhecia a consistência do caráter de Pedro, que era um homem pronto, impetuoso, e ele sabia disso. E isso poderia, numa prova mais forte, mais profunda, ao invés de como Jó, que venceu as provas, né, e teve um segundo estágio ainda melhor, ele poderia de repente ter se machucado muito durante esse teste, e o Senhor precisava dele de uma forma mais íntegra e não permitiu que ele fosse cirandado. Mas nós vamos ver Pedro ali, sempre impetuoso, quando no mar ali, no meio à tempestade, o Senhor vem encontrar com eles na madrugada. Ele anda, né, pede para descer e encontrar com o Senhor, e ele desce e anda por sobre as águas, né? Ali chamar Pedro de homem de pequena fé, eu me sinto completamente significante, né? Porque Pedro, apesar dos ventos fortes tê-lo feito se distrair e afundar na água, mas ele andou sobre as águas. Quem, além de Jesus Cristo, fez isso? E Pedro, que fez ali por um curto espaço, mas fez, né? E mesmo assim o Senhor o socorreu, né? Foi Pedro que ali no capítulo 16, né, irmãos, de Mateus, 16 de Mateus 17, né, ou vamos ler desde do 15, né, Jesus disse, e vós, né, quando falavam
que Jesus era profeta, e ele disse para os discípulos: e vocês que dizem que eu sou? E Simão Pedro respondeu rapidamente: tu és o Cristo, filho do Deus vivo. E Jesus respondendo para ele disse: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi a carne e o sangue que te revelou, mas o meu Pai que está no céu. Olha que coisa linda. Ele era sempre impetuoso, mas logo em seguida, se você continuar lendo o texto, você vai ver que Jesus está falando ali que ele veio para cumprir uma missão e por conta disso ele vai ser levado, ele vai ser morto. E Pedro logo já se atira no meio de novo e abre uma brecha. O inimigo até usa, porque você vai ver ali o Senhor dizendo assim: para trás de mim, Satanás, porque o inimigo ali já tinha encontrado uma brechinha na impetuosidade de Pedro para poder ali vir de encontro ao projeto, à missão que Jesus Cristo tinha nessa terra. Então, eu estou dizendo tudo isso, meu querido, para nós pensarmos nisso. Pedro foi um homem impactado pela pessoa de Jesus Cristo na vida dele. E quando vai chegando lá, né, encerrando ali, mais um pouquinho à frente ali, se você continuar lendo no próprio Evangelho de Mateus, você vai ver que quando Jesus fala que vai estar realmente passando pela sua crucificação, né, pelo seu momento ali de entrega, de dor, de sofrimento, ele diz que ele estaria indo para ali para fazer aquela obra. E Pedro diz: eu vou com o senhor até a morte. Ele falou: não, não vai, Pedro, você... antes que o galo cante, 3 vezes você vai me negar. E você vai olhar e você vai, né, ler o texto ali, você vai ver que realmente, né, quando chega aquele momento de aflição, a hora que as coisas começam a apertar e Pedro não encontra nele força para ir até a morte com Jesus, e ele acaba negando. 3 vezes ele nega ao Senhor ali, pessoas perguntam, ele diz: não, eu não sou um deles, não, eu não sou um deles, e por fim até mesmo ele fala palavras fortes ali, né, porque ele precisava mostrar que ele realmente não tinha nada a ver, e aquilo marcou a vida de Pedro. Ele acaba ali correndo, fugindo. Eu imagino o que se passou na alma de Pedro, o momento que ele teve de uma introspecção, de uma viagem para dentro de si mesmo, tentando descobrir por que ele falhou. Ele, né, teve tanta vontade, quis caminhar com o Senhor até a morte, no entanto ele não conseguiu. Tudo isso, com certeza, foi uma luta interna profunda. E aí você vai ver, depois que Jesus ressuscita, o Senhor vem buscá-lo de novo. Pedro volta para querer ser pescador de novo, mas o Senhor vai lá e diz: não, Pedro, eu tenho algo para você. E reunido ali com os discípulos, ele olha para Pedro e diz: Pedro, tu me amas? Pedro diz: eu te amo, Senhor. E ele novamente vai ali, independente, né, da forma como o Senhor pergunta e ele responde, né, porque existem tipos diferentes de amor fraternal, amor, né, de carne, né, de desejo, o que seria o amor eros, né, enfim, o amor de irmão, né, que, enfim, todos esses amores. Mas o Senhor pergunta para ele 3 vezes: Pedro, tu me amas? E ele vai respondendo, e na última ele fica tão indignado que ele deve ter olhado e falado: realmente o Senhor não quer, não vai acreditar mais em mim mesmo. Eu pisei na bola, eu neguei o Senhor, e ele tem todo o direito de falar: Senhor, tu sabes, tu sabes. E as 3 vezes em que o Senhor pergunta para ele: Pedro, tu me amas? E ele responde, o Senhor diz para ele: Pedro, então apacenta o meu rebanho. E o que eu quero dizer para os irmãos, aqui voltando para essa palavra e para as nossas vidas, o Senhor quer que nós entendamos quem nós somos. De que maneira que você consegue olhar para Deus? Não estou dizendo olhar para a igreja, não estou dizendo olhar para os seus líderes, ou olhar para líderes de igreja, não estou dizendo você olhar para a religião. Talvez você que esteja nos ouvindo esteja cansado de tantos processos que já enfrentou na vida, de quantas vezes você viu pessoas religiosas decepcionando, te magoando, muitas vezes te prejudicando, e isso nunca vai deixar de existir. Por quê? Porque a igreja é uma porta aberta. E na igreja entram todas as pessoas, de todos os modos, de todos os jeitos, de todos os tipos. Pessoas que entrarão lá totalmente afundadas, destruídas, sem caráter, sem compromisso nenhum com nada, e que sairão de lá totalmente transformadas. Mas pessoas que muitas vezes vão entrar e vão permanecer lá por longos anos. Se você quiser entender isso, pensa comigo a vida de Judas. Né? Judas andou com o Senhor,
participou do seu ministério, viu todas as coisas, foi usado por Deus, ele era um dos 12, ele teve sobre ele autoridade para repreender demônios, para curar enfermos, foi alguém que andou ali junto até o último momento com o Senhor, e no entanto traiu o Senhor. E isso é uma coisa que nós não podemos fazer nada. Por isso que a palavra de Deus diz: ser fiel até o fim, dar-te-ei a coroa da vida. Então, entrar na igreja, qualquer pessoa entra. Qualquer pessoa pode entrar em qualquer igreja. Ou pelo menos deveria entrar. Se não entra, ainda essa igreja está ainda com propósito ainda mais complicado, porque a porta da igreja deve ser aberta, franqueada a todos. Mas mais do que franqueada a porta da igreja, está franqueada a porta do céu. E mais do que entrar na igreja, nós precisamos querer entrar na presença de Deus. Nem todo mundo que entra na igreja está diante de Deus. Exatamente. E muitas vezes tem muitos que nunca entraram numa igreja e têm uma comunhão profunda com o Senhor. Imagina comigo quantos países hoje, debaixo de sistemas de governo que impedem que as igrejas abram, que existam igrejas, mas mesmo nesses lugares tem pessoas tocadas por Deus e que no anonimato, sozinhas, muitas vezes elas vivem uma vida de comunhão profunda com Deus. Mas pensa comigo, talvez você se decepcionou, se machucou, talvez você não esteja querendo mais nada, mas eu quero te perguntar uma coisa: como que está você e Deus? Você e Deus. Porque é importante entender como que estou eu e Deus. Porque entre eu e a igreja existe uma relação. A igreja é maravilhosa, pelo menos para mim. Eu tenho uma relação muito harmoniosa, muito emocional com a igreja. Sinto a ausência dos meus irmãos, eu sinto a ausência da estrutura chamada igreja. Não só da igreja local, mas da igreja geral, das nossas reuniões entre lideranças, pastores, enfim, tudo isso me faz falta, porque eu tenho um relacionamento profundo com essa estrutura. Mas mais do que isso, como estou eu e Deus? Porque muitas vezes a igreja, como nós estamos vendo nesse momento, ela está de portas fechadas. E aí? E como é que ficamos nós e Deus? Porque a nosso relacionamento com Deus tem que permanecer todos os dias. O Senhor disse: eu estou convosco todos os dias até a consumação do século. Então é todo dia. O Senhor, no início de todo o projeto dele para com o homem, diz a palavra de Deus que lá no início, o Senhor visitava Adão e Eva todos os dias. Na viração do dia o Senhor estava lá para conversar, para bater um papo, não que ele não os visse o tempo todo, porque o Senhor é onisciente, onipresente, onipotente, ele pode todas as coisas, está em todos os lugares, ele conhece todas as coisas. Mas mesmo assim ele queria ir lá e ter comunhão, e ele continua da mesma maneira querendo ter comunhão conosco todos os dias. Então independe de prédio, independe de placas, independe de dogmas, de maneira de servir, o Senhor quer ter comunhão comigo e com você. E quando eu falo de Pedro, ele teve esses altos e baixos na vida dele que o levou a ter essa comunhão profunda com o Senhor. Ele aprendeu com ele mesmo, com as suas próprias fraquezas, que mesmo negando ao Senhor, o Senhor ainda tinha um projeto para ele que não seria impedido. Quando o Senhor fala lá para ele: Pedro, tu és pedra, e sobre esta pedra, né? Tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Quando o Senhor fala isso para ele, nós vamos perceber que o Senhor está dizendo para ele: eu te entreguei as chaves do reino, Pedro, eu tenho um projeto para você. Muita gente diz: olha, a pedra, na verdade, sobre a qual o Senhor construiu a igreja é o próprio Jesus, é sobre essa pedra, sobre Jesus, né? Jesus estava falando para ele sobre essa. Então, a igreja foi construída sobre Jesus Cristo, não sobre Pedro, mas Pedro se tornou parte importante. Se tornou alguém muito especial. O Senhor disse para ele: eu vou te dar as chaves. Não como nós vemos aí, muita gente brinca com aquele chaveirão enorme, mas não, o Senhor deu a ele a autoridade de ser alguém a comandar a igreja do Senhor. E quando o Senhor Jesus é levado para os céus, ali já ressurreto, o primeiro que vai discursar é ele, esse homem considerado indouto, rústico. Ele vai fazer a sua primeira ministração em uma palavra poderosa que nós vemos ali no livro de Atos, né? Você vai perceber o Senhor usando a vida dele com poder, autoridade, e quase 3.000 almas ali num só discurso se converte ao Senhor. E esse Pedro é o mesmo que lá no capítulo 15 do livro de Atos, quando eles estão discutindo sobre as questões dogmáticas da igreja, sobre como queriam administrar a igreja, ele mesmo vai falar dizendo: olha, o Senhor desde o princípio me chamou para estar liderando sobre vocês. Então esse Pedro que se conheceu através de suas fraquezas e através das transformações que Deus gerou na vida dele. Por quê? Porque o importante é eu entender quem sou eu diante de Deus e quem é Deus para mim.
E quando eu entendo quem é Deus para mim, as coisas mudam muito. Mudam muito, e por isso, quando Pedro escreve, é lindo você ler as epístolas de Pedro, ele vai falar muito sobre essa questão de pedra, sobre essa questão de nós sermos pedras vivas, dele poder olhar para ele mesmo e saber o quanto o Senhor fez dele, o Senhor restaurou sua história. O Senhor restaurou a vida dele de uma forma magnífica. E ele vai falar isso. E quando ele escreve aqui, o versículo 3 me chama a atenção. Se é que já provaste que o Senhor é bom. Será que você já provou, meu querido, que o Senhor é bom? Não estou falando de você, porque nós não somos bons. Nós não somos. Quando chamaram Jesus de bom, alguém falou para ele, mestre, eu sei que tu és bom. Ele falou, bom é Deus. Né? Ou quando aquele jovem chegou para ele, bom mestre. Ele disse, bom é Deus. Bom é Deus. Mas será que nós provamos dessa bondade de Deus nas nossas vidas? Será que você já experimentou, já entendeu isso? Que mesmo, independendo dos seus erros, das suas falhas, Deus te conhece por inteiro. Ele te conhece, ele sabe por que você é da maneira que você é. Ele sabe exatamente por que você é desse jeito. E ele entende. E ele quer tão somente te chamar à presença dele. E quando Pedro escreve isso, e quando eu inverto essa ordem, eu inverto pensando isso. Se eu já entendi, se eu já provei que Deus é bom, queridos, eu vou com certeza voltar aqui no capítulo 2. Eu vou desejar afetuosamente, como menino novamente nascido, tomar um leite racional não falsificado para eu poder crescer. Eu vou entender que a fonte da água viva é o Senhor. Se eu já provei que Deus é bom, mas como que eu provo que Deus é bom? Experimentando o agir dele na sua vida. Né? Eu experimentei na minha. Cheguei na presença de Deus todo destruído, uma pessoa completamente morta na mente, morta nos objetivos, morto no caráter, totalmente deformado, corrompido. Mas quando o Senhor me abraçou, ele usou a igreja, usou sim a estrutura da igreja, mas muito mais do que a igreja, foi a presença do Espírito Santo na minha vida. Foi algo realmente inexplicável, o que eu ainda não tinha experimentado, apesar das drogas, apesar do álcool, apesar de toda uma vida largada que eu tinha e achava que ela era prazerosa muitas vezes, mas era um prazer que me matava, que me destruía, mas de repente eu chego na igreja e encontro algo especial que transformou a minha vida, não de fora para dentro, mas de dentro para fora. O meu lado de fora demorou um tempo para ser transformado, para as pessoas entenderem que realmente eu havia mudado, nem meus parentes acreditavam em mim, e eles tinham toda a razão, e eu me permiti realmente ser testado, porque sabia tudo que eu tinha feito, eu entendia que se alguma coisa tinha mudado, as pessoas tinham que perceber isso, mas tudo isso começou com o amor de Deus na minha vida, ele me amou. E quantas vezes ali sozinho, eu e Deus, eu comecei a lembrar todas as vezes que errei, todas as vezes que falhei, e mesmo depois já estando na igreja, continuava tantas vezes ali errando, escorregando, e eu senti o amor de Deus, um cuidado dele, e quando eu senti esse cuidado, eu queria de toda forma que Deus cuidasse de mim. Eu queria, como se fosse ali a minha mãe, que foi meu porto seguro pelos anos que ela viveu, antes de eu conhecer o Senhor Jesus. Infelizmente, minha mãe não me viu transformado, infelizmente, eu digo, porque ela conheceu só aquele filho desordeiro, problemático, mas ela me amou e eu a amei. E quando eu via a minha mãe, era meu porto seguro. Eu andava no meio dos malandros, das pessoas bandidas ali, mas a minha segurança era muito maior quando eu estava com a minha mãe do que quando eu estava com aquelas pessoas ali tão imponentes naquele mundo criminoso que eu estava. Então, quando você sente o amor, você quer que esse amor ele te restaure, mesmo que você não perceba, mas é isso que de verdade está atingindo o seu coração hoje. Quando você sente esse algo que você está sentindo, é porque Deus tratando o teu coração, se você já entendeu que o Senhor é bom, porque Ele é bom. Sabe por que ele é bom? Porque mesmo eu tendo errado, e erro até hoje, falho até hoje, ele continua cuidando de mim e ele está cuidando de você, ele está olhando para a tua necessidade, ele sabe como cuidar das suas feridas, como tratar aquilo que machuca ainda o teu interior, e ele quer te arrastar pelas mãos e dizer, olha, eu tenho um propósito, um projeto para você, mas eu falhei, ele pega você de novo, mesmo você falhando, mesmo você errando, ele tem um projeto de vida para você, um projeto que não tem fim, que ele pode acabar aqui nessa terra, mas ele continua na eternidade com o Senhor. E quando eu entendo que Deus é bom, então é por isso que eu gosto de voltar, versículo 3, olha,
se você já provou que o Senhor é bom, se você já provou que o Senhor é bom, comece a querer nascer de novo. Sabe, deseje de uma forma muito forte, assim como uma criança depende da sua mãe, né, para tomar aquele leite que é o alimento especial da vida dela. O leite ele não só alimenta, mas ele protege, ele cura, né? O leite materno ele cuida de coisas da estrutura da criança que outros complementos aí quimicamente feitos não vão ter o mesmo efeito. O leite é muito importante, é assim, você provou que Deus é bom, você entendeu isso, que a igreja muitas vezes se decepciona, as pessoas se decepcionam, eu posso ter decepcionado a muitas pessoas, mas quando você chega diante de Deus, então tudo isso passa, por quê? Porque Deus é maior que essas pessoas, Deus é maior do que eu, maior do que a igreja, maior do que tudo, e esse Deus, ele te ama, por você ele pagou o preço de mandar o filho dele na cruz do Calvário. E se você toma esse leite racional, né, se você começa a ser alimentado direto por Deus, as coisas começam a desenvolver de uma forma tremenda na sua vida, e aí sim você é capaz de deixar a malícia, de deixar o engano, de deixar os fingimentos, as invejas, de deixar as murmurações. Olha que coisa impressionante. Deus restaurando as nossas vidas. Deus transformando os nossos caminhos. Deus nos dando uma alimentação nova que muda toda a estrutura do nosso ser e que nos dá a capacidade de sermos transformados em uma pessoa melhor para a glória do nome do próprio Deus. Então eu quero te convidar a você experimentar o amor de Deus, a você pedir a Ele que te alimente. Se Ele vai usar essa igreja ou uma outra igreja, pouco nos importa. A nossa mensagem é a palavra de Jesus Cristo que salva e transforma, de um Jesus que continua dizendo todos os dias: vinde a mim vós todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Você vai entender isso quando o Senhor te abraçar e você sentir Ele curando todas as tuas feridas, todas as tuas enfermidades físicas e espirituais. O Senhor vai tratar de uma forma profunda. Quando você começa a entender esse amor, quando você começa a se alimentar, o Senhor então vai mudando a sua vida. E aí, coisas que detonam o nosso relacionamento com Deus, a malícia, engano, o fingimento, a inveja, as nossas murmurações, todas elas vão ser transformadas, vão ser mudadas. Nós vamos deixar isso de lado e vamos viver um novo tempo, um tempo de glória, com Deus e para Deus, para que a glória dele, através das nossas vidas, seja conhecida nessa terra. E o Senhor vai restaurar toda a tua história. Com certeza, Deus tem um propósito tremendo para fazer na tua vida. E se você caiu, Ele é aquele que te levanta. Deus te abençoe em nome de Jesus. Gostaria que você orasse comigo. Senhor, eu quero te conhecer melhor e entender toda a tua bondade. Se eu ainda não te conheço, Senhor, eu quero te conhecer. Eu quero experimentar este amor sobrenatural. Esse amor que, segundo a própria Bíblia diz, esse amor, ele não tem tamanho, não dá para se medir, nem altura, nem largura e nem profundidade. É um amor tão grande que é inexplicável pelo homem. Mas nós sabemos que o Senhor nos amou. E desta forma, sendo amado pelo Senhor, entendendo o seu amor, eu quero tomar, Senhor Deus, realmente do leite que vem do Senhor. Um leite que é poderoso para restaurar, para fortalecer e alimentar a minha vida, a fim de que ela realmente seja aquilo para o qual o Senhor me tem criado. Eu quero nascer de novo, eu quero, como pessoa nova, nascida de novo, eu quero me alimentar do Senhor, porque é assim que eu vou crescer na tua presença, e assim eu vou deixar todas as coisas ruins, a malícia, Senhor Deus, a inveja, Senhor, a murmuração, Senhor, enfim, todas as violências que existem na minha vida. Eu quero deixar tudo, Senhor, e quero viver somente para o Senhor. É isso que eu desejo, é isso que eu peço de todo o meu coração, e creio que o Senhor já me ouviu e que o Senhor está fazendo essa grande obra na minha vida, em nome de Jesus Cristo. Deus abençoe a todos. Louvado seja Deus, a paz de Deus com todos, hoje e sempre. Amém. Edificarei a minha igreja, disse Jesus a Pedro, por isso aqui estou, congregando junto com os irmãos amados, a amada igreja.
aqui já temos visto, somos a igreja que Cristo edificou. Jesus também assegurou que contra a sua igreja as portas do inferno não prevalecerão, porque nela habita o Espírito Santo para conservá-la em santificação. Somos a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, somos a igreja que Cristo